Colegas advogados, colegas magistrados, colegas membros do Ministério Público, colegas defensores, colegas procuradores, colegas juristas de todo o Brasil. É uma honra sempre estar aqui com vocês e, claro, também os analistas, os tribunais, os técnicos, ou seja, todos aqueles que trabalham no mundo jurídico. É uma honra estar aqui com vocês, falar sobre esse curso, ou falar de língua portuguesa jurídica nesse curso, que é de português forense, que é de língua portuguesa ligada ao direito, que é a minha paixão, né? Eu costumo dizer que as minhas duas paixões técnicas, né? Técnicas, porque a minha família, obviamente, vem sempre em primeiro lugar, mas as paixões profissionais são a língua portuguesa e o direito. A língua portuguesa e o direito são coisas que me fazem respirar. É isso que me faz ser quem eu sou. Isso é parte de mim. E tenho aqui que honrar os meus grandes professores de língua portuguesa que tive, os meus grandes professores juristas. Pois bem, é a nossa última aula e não poderia haver assunto mais interessante, assunto melhor para você que lida, como eu, no dia a dia, no mundo jurídico, como o assunto que vai ser colocado agora, que são chamados modalizadores. A modelização é um dos assuntos mais modernos, mais técnicos, mais interessantes. Eu tenho certeza que você não verá isso em muitos livros de redação jurídica. Tanto é que, recentemente, iniciei um curso de especialização na Universidade Federal de Minas Gerais e tenho alguns professores, inclusive, muito estudiosos nesse assunto da chamada semântica formal. Alguns deles estudam, inclusive, com o papa da semântica, da gramática gerativa, que é o Noam Chomsky. Alguns professores são orientados por Noam Chomsky, que vai falar exatamente sobre isso. O direito é basicamente o processo de comunicação, como vocês sabem, mas a modalização estabelece uma nova perspectiva nessa lógica de comunicação. Linguagem é poder, língua é poder. Isso implica dizer que o processo de modalização tem que trabalhar a lógica do poder, e trabalha, e eu vou mostrar a você. O que é modalização? O que vem a ser, para você que no dia a dia vai fazer sustentações orais, escreverá peças jurídicas, o que é modalização? E você que é magistrado, para que você possa compreender bem a lógica da modalização. O que é modalização? O que vem a ser este assunto que é novo, que é interessante e que chama a nossa atenção? Vejamos aqui. Quando nós falamos em modalizadores ou modalização, o dicionário Aurélio e o dicionário Wise muito bem estabelecem a lógica da definição. Esses são alguns dicionários de semântica que são colocados muito mais na lógica da linguística, que eu quero ser bastante prático, o nosso objetivo aqui é ser prático, então eu vou trazer o dicionário Wise, que é bastante prático e nos dá um entendimento muito interessante. Ele diz o seguinte, que o modalizador, que a lógica do modalizador é um adjetivo ou substantivo masculino, essa palavra que está aqui, e disse de elemento gramatical, então se trata de um elemento da gramática normativa da língua portuguesa, significa dizer, observe que lindo, ó, significa dizer um sufixo, um sujeito, um objeto direto, uma oração subordinada adverbial, qualquer que seja o elemento gramatical, uma vírgula, um elemento de pontuação qualquer, uma exclamação, ou seja, os elementos que envolvem a gramática normativa, só para você saber, olha bem aqui os meus olhos, a gramática normativa, tudo que envolve análise sintática, tudo que envolve formação de palavras, tudo que envolve a perspectiva daquilo que você entendeu e já aprendeu conosco aqui na gramática, ou da gramática normativa. Então, às vezes a posição de um sujeito, a entonação muda, algo que eu vou mostrar a você aqui agora. Então, primeiro aspecto que vai gerar a modelização, eu já vou definir modelização, repito, serei prático, vou analisar com vocês peças, repito, vou analisar com vocês peças jurídicas daqui a pouquinho para que você possa perceber junto conosco. Certo? A modelização. Por enquanto, verifique o aspecto teórico. Então, primeiro, a lógica gramatical. Então, você tem que dominar bem a gramática normativa para ter essa percepção da lógica da modelização. Mas, além de aspectos gramaticais, há também aqui a modelização na perspectiva lexical. E lembrando que léxico é o conjunto de vocábulos de uma língua, né? No caso específico, os que você possui aí incrustados no seu
no seu vocabulário, não é? Interno, pessoal, de uso ou não uso. Então, algumas palavras que você escolhe, e aqui quando ele fala em lexical não é estrutura gramatical, mas as palavras, algumas que você escolhe, elas fazem algo que do ponto de vista da modelização seria, observe que lindo, olha, manifestar, o locutor, aquele que fala no processo de comunicação, ele vai manifestar determinada atitude em relação ao conteúdo do enunciado. Veja só que interessante, gente. Isso aqui é lindo. Gente, isso aqui é lindo. Gente, isso aqui é lindo. O locutor, que é aquele que fala, que no caso específico, nós, advogados, nós, magistrados, nós, membros do Ministério Público, quando falamos, nós usamos algumas estruturas gramaticais, seja pontuação, vou mostrar, concordância, regência, colocação pronominal, uso de sufixos, e quem vai interpretar bem os textos vai perceber isso junto conosco. Ou até mesmo, nós escolhemos uma palavra, por isso o aspecto lexical, que mostra a nossa atitude, a nossa, observe, ó, a neutralidade. Nós, quando falamos, quando escrevemos, mesmo no discurso jurídico, no caso do magistrado, por exemplo, que indica a imparcialidade, nós costumamos não ser neutros. Se o objetivo do magistrado é ser o mais neutro possível, ele vai ter que evitar os elementos modalizadores. Porque os elementos modalizadores estabelecem a lógica do juízo de valor. Uma atitude dele em relação ao que está sendo enunciado. Já, é bom lembrar, o advogado, que costuma ser parcial, não do ponto de vista do cliente, mas da justiça, o procurador, o defensor público, membro do Ministério Público, já o analista, que se ele assessora um magistrado, ele tem que ser também imparcial. Então, um vai usar modalizador, que é aquele que tem que ser parcial. O outro vai evitar o modalizador. Veja que interessante, né? As estruturas modais são aquelas que vão moldando o texto, estabelecendo um molde do texto, das informações, com base naquilo que você pensa, com base naquilo que você sente. Essa é a lógica da modelização. É estabelecer num texto, por meio de escolhas estruturais, gramaticais, ou de escolhas lexicais. Veja só, gente, que escolhas lexicais, perdão, o que você pensa sobre o texto, mesmo não estando explícito o que você pensa, uma palavra, uma estrutura já deixa claro aquilo que você pensa. Isso é uma coisa incrível. É um assunto belíssimo, um assunto muito estudado hoje, um assunto de ponta, que tem, inclusive, gerado alguns detalhes, né, como, por exemplo, você saber se alguém está mentindo, se alguém não está mentindo. Há laboratórios, por exemplo, em Harvard, que trabalham isso lá na lógica da linguística. Eu tenho o objetivo, inclusive, de estudar isso daqui a um tempo nos Estados Unidos. Eu estou fazendo aqui no Brasil, na Universidade Federal de Minas Gerais. É lindo, é lindo. Isso posto, repito, a modalização está ligada, o modalizador, perdão, a um elemento gramatical, ou um elemento lexical, que já expliquei a você, que indica que o locutor manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo do seu próprio texto. Isso posto, a modalização, que é um substantivo feminino, que é a ação de modalizar, pode ser definida como uma marca, repito, gramatical ou lexical, que o falante assinala no enunciado. O enunciado é a fala, é aquilo que você enuncia especificamente, a fim de indicar a relação com o conteúdo, que pode ser assumido inteiramente, assumido com reservas, às vezes não assumido, pode marcar transparência ou capacidade do sujeito falante, pode indicar tensão entre interlocutor, ou seja, pode indicar muita coisa. E essa coisa geralmente está implícita. Por isso que o bom leitor é aquele que consegue perceber os elementos de modalização. Olhe bem meus olhos, cuidado em relação a isso, tem que perceber essa lógica da modalização. Certo, meus diletíssimos colegas? Tranquilos? Bem, vamos tentar aprofundar um pouquinho essa lógica da modelização com vocês na perspectiva do discurso jurídico. Pensando na análise sintática, você já domina isso, colocar aqui rapidamente um quadro em branco para que você possa perceber, nós chegamos à conclusão de que, quando pensamos em gramática, só para relembrar, repito, pensamos em gramática, nós pensamos primeiro nas categorias gramaticais, não é?
Pensamos nas categorias gramaticais. E essas categorias gramaticais, como você já sabe, já estudou conosco, elas podem ser divididas em categorias gramaticais substantivas. Então, há aqui o centro um substantivo. Né? Há, ao lado do substantivo, um adjetivo. Você já estudou isso conosco, vou falar aqui rapidamente. Um artigo, um pronome e, da mesma sorte, um numeral. O substantivo, em regra, ele vem seguido por alguns deles. Em regra, a lógica da modalização ocorre com o adjetivo. Pode acontecer com o artigo? Pode sim, mas a lógica é o adjetivo. Pode acontecer com o pronome? Pode, mas a lógica é o adjetivo. Pode acontecer com o numeral? Pode, vou colocar aqui numeral, pode, mas a lógica é o adjetivo. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por exemplo, veja só que interessante essa lógica. Aliada a essa perspectiva de um substantivo ser modalizado ou não ser modalizado, vem uma lógica que é de pronúncia. Vou mostrar a você. A pronúncia da palavra, a própria pronúncia pode indicar, nós chamamos em português de prosódia, né, a pronúncia, pode indicar a lógica da modalização. Por exemplo, se eu digo assim, médico. Médico é um substantivo. Concorda? Olhe bem os meus olhos aqui. Preste atenção. Gente, vamos entender que esse assunto é bem interessante, bem novo. Médico é um substantivo. Se eu digo assim, ele não é médico, ele é o médico. Veja, vem aqui comigo. O médico, eu coloquei um artigo. Este artigo que eu coloquei, que está aqui, já modalizou a palavra médico, dependendo do discurso. Porque se eu digo, ele é o médico, e eu falo assim, olha bem aqui a mim, ele não é o médico, ele é o médico. Você percebeu que a pronúncia que eu utilizei, se fosse uma sustentação oral, é o médico. Eu fiz com que houvesse... Gente, esse assunto é lindo demais. Eu fiz com que o deslocamento de termo principal saísse do substantivo médico e passasse imediatamente à perspectiva do artigo. E esse artigo gera imediatamente, ele que seria apenas um elemento lá na gramática estudado como artigo definido e indefinido, não é? Aqui no discurso jurídico já vem com a perspectiva modalizante. Este o, que está, já passa a ser algo assim, ele é o melhor de todos. Esse o, da forma como eu pronunciei, indica total e completa parcialidade. Existe a perspectiva parcial aí. Vocês notaram como esse negócio é lindo, gente? Vocês notaram como esse negócio é extraordinário, gente? Vocês perceberam a força que tem este assunto? Então, só de colocar o artigo, e no momento em que eu vou pronunciar este artigo, numa sustentação oral, eu pronuncio trazendo, retirando da base do sustentáculo prosódico o substantivo, e passo isso ao artigo, imediatamente, olha o que eu acabei de fazer, imediatamente eu passei a pronunciar a palavra imediatamente de maneira mais descompassada, não é? Sim ou não? Isso gerou o quê? Modalização. Então, a utilização da classe gramatical seguida da lógica da prosódia gera a lógica da modalização. Percebe isso? Seja artigo, seja numeral, seu pai, se eu digo a alguém, seu pai. Veja como a palavra pai, ela passa a ser a mais importante. Notou? O seu, ele continua, nesse caso, como não modalizador. Percebeu? Ele é um pronome. Mas eu falo, seu pai. Seu pai. Esse seu que aí está, gera prosodicamente a lógica da modalização. Então note que não é tão simples em artigo, adjetivo, pronome numeral. Se nós estamos isso em gramática, fica muito simples, né? Mas quando eu venho para a modalização, o aspecto prosódico é importante. No texto escrito, qual você entende que é a classe gramatical dessas quatro que eu citei, que estão aqui, porque já que não há prosódia no texto escrito, né, não há como pronunciar, não é? Então, qual é a categoria gramatical que mais gera a modalização? O adjetivo. O adjetivo é a que tende a gerar a modalização. A escolha do adjetivo, estruturalmente falando, gera a chamada modalização. Uma coisa eu dizer o seguinte, juiz, observe interessante, eficiente. Outra coisa é dizer juiz, observe, eficaz. Outra coisa é dizer juiz bom. Você consegue perceber? Quando eu escrevo isso num texto, juiz eficiente, juiz eficaz e juiz bom,
Observe que se o contexto for direito administrativo, a palavra eficiente e a palavra eficaz já têm efeitos de sentido completamente diferentes. Então, na visão do locutor, vou repetir, na visão do locutor, quando ele adjetiva esse magistrado como um magistrado eficiente, ou ele adjetiva esse magistrado como um magistrado eficaz, existe um caráter de modalização. Ele modula, olha que interessante, modalização. Ele modula o enunciado dele ao que ele pensa. Agora veja que interessante, essa modalização ela é muito pequena. Para quem é, por exemplo, do direito administrativo, não é? É mínima. Olha, eu estou fazendo modalização, ao dizer mínima. O que é mínima? Notaram como é que é interessante? É a minha percepção, é a minha interação com o texto. Colegas juristas, vocês estão entendendo isso ou não? É a minha interação com o texto. E essa interação específica com o texto é que vai gerar essa lógica, que é a lógica modalizante. Amigos, se você for parar para refletir, a modalização existe em praticamente tudo. Em praticamente tudo. Maior ou menor em termos do grau daquilo que se coloca. Quando se compara eficaz e eficiente, que, repito, no direito administrativo, vocês sabem disso, não vou explicar isso aqui, são coisas diferentes, mas em determinado contexto podem não ser. Agora, grande modalização existe aqui. Observe que detalhe interessante. Juiz bom. Outro dia, lá no interior do estado de Goiás, fui fazer uma palestra, eu disse, juiz é ruim demais. Primeiro se equivocou em relação à pronúncia, né? E isso, para mim, na perspectiva de professor, de gramática, etc., verificando um jurista, me deixa chateado. Mas quando ele falou juiz ruim, eu traduzi juiz ruim, aí eu digo, o que é ruim para ele, né? O que é bom? Aí o efeito de modalização aqui é muito alto. Por quê? Porque fica um signo linguístico em branco. Não se sabe efetivamente a lógica do que é bom, do que é ruim. Se é um advogado que fala, vá lá, não é? Vá lá, porque ele tem essa percepção mais subjetiva. Conquanto, quando esse adjetivo é desqualificador, principalmente, ele exige argumento. Então, veja, quanto, vamos observar aqui, maior for o grau de subjetividade, então observe, maior subjetividade, maior vai ser o grau de modalização. Grau de modalização. Maior é a interferência do pensamento do autor sobre o texto. Repito, maior será a interferência do pensamento do autor sobre o texto. Vou repetir. Maior será a interferência do pensamento do autor sobre o texto. Maior grau de subjetividade, maior grau de modalização. Essa é a lógica, claro que inversamente proporcional também ocorrerá. Certo? Então, nesse ponto, o adjetivo é uma categoria gramatical que estabelece essa lógica da modalização em relação ao substantivo. Isso pode ser na língua falada, na língua escrita. A prosódia, ou seja, a pronúncia, também, como já mostrei a vocês, tem importantíssimo grau modalizador nessa lógica sobre a qual nós colocamos. Ok? Bem, mas além disso, existe também o verbo. O verbo é fundamental nessa perspectiva, nós vamos observar na escolha lexical. E ligado a esse verbo, existe uma categoria gramatical que é assim, talvez a principal categoria gramatical junto com o adjetivo na lógica da modalização, que é o advérbio. Vocês vão ver nas peças que eu vou mostrar a vocês. Os advérbios são fundamentalmente modalizadores. Essa é a natureza deles. Por quê? Porque eles dão circunstância, porque eles modificam o verbo. E essa lógica de dar circunstância, e essa lógica de modificação, é que gera essa lógica de modalização. Um exemplo, seria o resultado, veja bem, o resultado parece necessário. Veja, o adjetivo necessário, que está aqui, que se liga ao substantivo resultado, claro, tem grau de modalização, mas é mínimo, é quase que imperceptível, né? Estabelece-se aqui a visão do locutor a respeito da necessidade do resultado. Ok. Conquanto, quando eu coloco aqui extremamente necessário, assazmente ou assaz necessário. Então, extremamente e assazmente,
ou assaz, está ligada ao verbo parecer, estabelece a circunstância no verbo parecer, e essa circunstância indica como é que o locutor pensa em relação à necessidade desse resultado. Como é que o locutor pensa? De que maneira esse locutor pensa em relação à lógica desse resultado? Eu, se fosse vocês, ficaria extremamente, voltando ao extremamente, esperto em relação a este assunto. Os magistrados, desconfiem, quando estiverem lá na percepção, desconfiem sempre dessa lógica de modelização exagerada. Olha, exagerada já é um modalizador. Colegas advogados, dependendo do momento, utilizem a lógica da modelização, mas em determinados momentos, o excesso de modelização ele é muito ruim. Eu tenho feito assessoria para vários escritórios de advocacia e, claro, acompanho algumas audiências, né, com advogados desses escritórios, nos dão a honra de fazê-lo, de me permitir isso, e eu vejo a parte ex-adversa, às vezes, perde completamente, olha, completamente, é uma modelização, mas porque lembro-me, é visual, aqui me lembro de vários momentos em que, de fato, houve perda de credibilidade. E houve perda de credibilidade por quê? Porque o interlocutor, infelizmente, nossa parte ex-adversa, que não é nosso inimigo, faltou com compostura, utilizou-se desregradamente de adjetivos, de advérbios que são deselegantes, gerando, inclusive e gerou, né, perdão, a lógica de desrespeito, né, ao colega. Quebrou a lógica do artigo 45 do nosso Estatuto de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, veja que assunto lindo. Repito, veja que assunto lindo. Eu diria que a modelização está ligada à lógica da etiqueta na oralidade. Aí eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, é claro, nessa lógica da etiqueta da oralidade não é científica. Então, é apenas uma percepção que, repito, em razão da prática, né, eu estou ligado à prática também, além do aspecto acadêmico, mas muito da prática, eu vejo que um dia será aprovado isso em pesquisas. Ok? Então, voltemos aqui para que nós possamos ratificar o que eu coloquei a vocês. Quando se fala em modalização, fala-se necessariamente na modalização como um elemento que indica a marca que o falante assinala na perspectiva do enunciado. Pois bem, vamos lá então. Modalização na narrativa jurídica. Escrevi isso aqui a vocês, vocês têm um material, vocês já leram, quero ler esse detalhe com vocês para que vocês possam perceber e depois, vocês já sabem, haverá análise das peças. Não é? Como já dito, a narrativa dos fatos tem o objetivo de revelar informações necessárias e informações relevantes de um caso concreto no contexto jurídico. Mas, lembrem-se, língua é poder. Em língua não se quer apenas o processo de comunicação. Língua é poder. Então vamos trabalhar nessa perspectiva de poder. Voltemos aqui. Entendemos como informações necessárias no mundo jurídico aquelas que identificam qual que é o fato jurídico, as partes envolvidas no conflito, onde o fato ocorreu, quando o fato ocorreu, qual é a causa, como esse fato ocorreu. Há outras informações, entretanto, consideradas desnecessárias. Veja só, consideradas. Ao colocar o termo consideradas, imediatamente eu já fiz uma crítica a quem pensa que elas são necessárias. Então, esse elemento aqui é o modalizador. Notaram? É um verbo. Isso aqui é análise, nós estamos fazendo análise do discurso, analisando o discurso. É uma matéria no curso de letras, com especialidade em redação jurídica, que é a análise do discurso jurídico, que é exatamente um dos pontos que eu mais estudo. Esse consideradas necessárias, eu disse que quem fala isso está equivocado. Só que eu não disse explicitamente. Mas o cérebro de quem discorda de mim já fica altamente antenado. Olha, ele não, por algum motivo, notou como é que é interessante? Por algum motivo, ele não gosta daquilo que você fala. Cuidado, ele é o seu oponente do ponto de vista argumentativo. Notou como o cérebro é extremamente inteligente, claro, né? Obviamente, pleonasmo que eu disse, mas um pleonasmo importante ser dito agora, ele é inteligente, porque muita gente não usa como inteligente. O cérebro de muitas pessoas não é utilizado como um elemento inteligente, então nós temos que ser inteligentes. O cérebro é, por natureza, por isso o pleonasmo, mas não é vicioso porque nem todo mundo usa. Então tem que ter essa capacidade de perceber se eu coloquei considerados desnecessários, porque não são.
Consegue ver isso? Não. Isso se chama inferência, depreensão. Depreensão. Pois bem, mas, adversativos, relevantes para a compreensão mais ampla do fato. Então, os modalizadores são elementos que necessariamente são mais relevantes para a compreensão do fato. Observe que o adjetivo relevante é subjetivo em uma narrativa que visa expor o abandono de menores pela mãe. Depende de quem interpreta. Por exemplo, em uma narrativa que visa expor o abandono de 2 menores pela mãe na central do Brasil, seria relevante registrar que ela, momentos antes do abandono, tê-los-ia alimentado. Olha, talvez seja interessante isso aqui. Dizer que ela os teria alimentado tem implicações, não é? Para a defesa, talvez. Já com base em tal informação, poder-se inferir que ela não é insensível às necessidades básicas dos filhos. Então, há algumas informações que são informações altamente modalizantes e que são fundamentais para que o magistrado, para que alguém que lá esteja lendo o seu argumento, se inteire da integridade, né? Pois bem, além de termos a liberdade de revelar ou não determinadas informações quando narramos, temos possibilidade de imprimir nas narrativas ou na narrativa marcas que indicam uma posição neutra ou parcial. Então, menos possível modalização sobre o fato narrado. Essas marcas encontram-se explícitas ou implícitas. Na verdade, elas dão molde à narrativa, revelando ou encobrindo os fatos. Então, a omissão, veja só que interessante, há um sujeito chamado Gaston Bachelard, que fala sobre a poética do silêncio, né? O silêncio pode ser um elemento modalizador. A ausência da afirmação, a ausência da fala é um elemento de modalização. Depois da modelização é até difícil conviver, porque assim, é muito complexo, é muito interessante o assunto. Então, esses elementos que por omissão já geram a lógica falas que por omissão já geram a lógica da modalização. Então veja, para que se tenha uma ideia inicial a respeito dessa forma de moldar, por isso modalização, como enunciado, observe, por exemplo, que apesar de as palavras face, rosto e cara indicarem a mesma região do corpo humano, selecionamos uma para cada enunciado a seguir. Veja, ó, se eu for ao dicionário, o dicionário da língua portuguesa dirá o seguinte, que face, rosto e cara indicam a mesma região. Mas veja, se eu digo, ele está com cara de poucos amigos. Veja só que interessante. Cara de poucos amigos. Que face rosada. E a criança olhou seu rosto no espelho, você vai notar que de todas que estão aqui, a palavra rosto é a mais neutra. Pode observar. Existe modalização mínima. Então, quem coloca a criança olhava seu rosto no espelho, ele tende a fazer uma afirmação que é a mais neutra possível. Que face rosada, a palavra face, se une aqui à palavra rosada e passa uma imagem de beleza. Quem usa a palavra face tem um cuidado maior com a língua, não tanto neutro quanto o caso de rosto, mas estabelece aqui na perspectiva do termo rosada, e até é engraçado, imageticamente para perceber isso, a lógica de rósea, né? Uma lógica de beleza, né? Num padrão estético de quem fala. Agora, ele está com a cara de poucos amigos, note que a palavra cara, ela se liga aqui a de poucos amigos para estabelecer um caráter pejorativo. Né? Veja, são sinônimos, você precisa saber ler, são sinônimos lá no dicionário. Mas quando se analisa que se observe um grau maior ou menor de modalização, na perspectiva de algo que é benéfico e de algo que não é benéfico, de algo que seria pejorativo, e uma face que é a face mais neutra que está aqui. Percebe? Muitos casamentos acabam porque não se percebe exatamente a escolha lexical, a importância da escolha das palavras, para se entender efetivamente qual é a lógica do efeito modalizante. Gente, isso é muito sério, não é? Muito sério. Vamos continuar então a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Avante, vamos juntos.